No final da década de 80, essa senhora chamada Gro Brundtland, hoje ela está um pouco mais velhinha, para quem viu recentemente a entrevista dela na televisão, ela estava aqui, né, no Brasil, e aí aparece pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável. E aí a gente não sabe direito o que é, e talvez pela novidade do termo, estávamos um pouco despreparados para enfrentar esse termo na Rio 92. Agora ela deu uma entrevista na Folha de São Paulo esse ano, 2 semanas atrás, e o jornalista pergunta para ela: qual é o país que tem desenvolvimento sustentável? E ela responde: Coreia do Sul. Pô, Coreia do Sul, todo mundo sabe que aquilo ali tem emprego de trabalho escravo, trabalho infantil, e que não é uma economia viável, né? Nem justamente correta, muito menos ecologicamente equilibrada. E ela insiste em dizer nessa importância. Década de 90, com certeza, a revolução foi a internet, e aí ele traz uma nova concepção sobre a virtualidade, sobre a realidade. A virtualidade é real, ela só não é presencial, mas ela é tão real que ela mexe com os nossos sentimentos, né? E aí a gente consegue ver o mundo com mais informações. Aí sim, a Eco 92, essa mocinha linda, Sally Suzuki, que tem um depoimento maravilhoso, hoje ela é uma moçona, né, da ONU, e que o governo construía a Agenda 21, e no contraforo, não tinha um nome ainda do movimento, mas apontava para uma cúpula dos povos já. Então, parabéns aos nossos dinossauros que estavam lá fazendo essa história. E aí foi então construído o Tratado de Educação Ambiental e a Carta da Terra. Bom, aqui a data está errada, não foi em 92, foi antes que a Ribeia foi fundada, né? Mas é nessa ocasião que a Ribeia se fortalece, e aí a gente também lança a Rinté em 96. Esse é o Michel Louvinho, novinho, né? Que ele fala da Internacional Ecossocialista. Anos 2000, o trunfo da Europa, a unificação da Europa, a Eurochannel e toda aquela parafernália enorme, diversos desastres ambientais totalmente ligados, conjugados aos dilemas sociais, e a ascensão de alguns pensadores, de alguns presidentes da esquerda, né? O Chávez, o Lula, Evo Morales e o Lula, e o contrassenso dos 2 fóruns mundiais, Davos com o econômico, Porto Alegre com o social. E algumas convenções internacionais, desmatamento, escurecimento, transgenia, protocolo de Kyoto, o filme, né, conveniente. E em 2002, um time do evento em Johannes, que quase ninguém deu muita bola para esse evento, e foi nesse evento que a gente percebe nitidamente o quanto a educação começa a ser negligenciada. A palavra educação não aparece nos documentos da Rio+10, quem examinar a fundo vai ver isso. Eu mesma estudei esse documento, você encontra a palavra divulgação, mas a palavra educação, ela some, ela desaparece do documento, né? Então é um retrocesso, muita gente chamou isso de Rio-10. Tanto retrocesso que em 2005 a Unesco lança a educação para a década do desenvolvimento sustentável. Bem, e aí a gente chega nas atualidades agora, né? E aí a década do trunfo europeu, que a Europa entra em colapso, os países estão todos em crise. E aí a crise do Wall Street, a Espanha que começou a fazer suas manifestações, essa febre imbecil do crédito de carbono e do RED, né? A morte do assassinato Nísio em Mato Grosso do Sul, e que a Comissão de Direitos Humanos de Mato Grosso encabeçou um processo de manifesto muito interessante, 15, né, da Revolução. E, obviamente, algumas predições malditas do futuro, que é a Copa de 2014 e
2016 Olimpíadas, e a gente já está trabalhando com os atingidos da Copa também, em vários pontos do Brasil. Não sei se aqui em Salvador tem gente da Comissão de Direitos Humanos, mas se tiver, vamos depois trocar figurinha. E a Rio+20, essa é a proposta que se coloca, que é o outro nome do capitalismo. Primeiro eles mudaram o nome para desenvolvimento sustentável, mas aí caiu numa banalidade desgraçada. Hoje em dia tem até banco imobiliário sustentável. É verdade. Então, assim, já que está tudo banalizado, eles resolveram botar outro apelido, economia verde, né? E aí, hoje a gente tem uma forte oposição chamada Cúpula dos Povos. E aí, o que a gente está fazendo em Mato Grosso? Uma coisa muito legal. Nós ultrapassamos as bandeiras dos educadores ambientais, e Mato Grosso se unifica como um estado só em diversos segmentos, setores e movimentos, e a gente está promovendo um ciclo de debates para discutir qual é a economia que a gente quer. Então os quilombolas vão fazer qual é a economia que o quilombola quer, os povos indígenas qual é a economia que eles querem, MST, pequenos agricultores, pessoal do Via Campesinato também vai fazer isso daí, direitos humanos, CIMI, enfim, vários segmentos, vários movimentos vão fazer isso daí. E nós começamos com a educação, e aqui é importante dizer, Mato Grosso tem um plano decenal de educação que não é governamental, mas foi paritário entre governo e sociedade civil, e nós da Rindeia participamos desse fórum. E no nosso plano decenal, o Tratado de Educação Ambiental aparece como meta prioritária da educação do estado de Mato Grosso, né? Então isso aí eu só copiei e colei do jeito que está na diretriz do Plano Estadual de Educação. Bom, aqui eu não vou falar muito mais, talvez vocês possam fazer uma leitura, mas a gente tem que fazer uma proposta simples, porque vai somar todos esses movimentos, segmentos e setores. Nós vamos nos reunir no dia 1º de junho e vamos fazer uma sistematização de uma carta única, qual é a economia que Mato Grosso quer. Mas o mais importante que eu queria ressaltar é que no setor de educação, a inspiração foi o Tratado de Educação Ambiental, e a partir deles começamos a discutir que tipo de economia que a gente queria e qual era a proposta que a gente tinha que levar para a Cúpula dos Povos. Então eu não vou falar deles, mas a gente tirou 8 itens, né? Eu vou deixar o PowerPoint aí para quem quiser depois, ou então é só ir no blog da Rindeia, põe no Google Rindeia Blog, que vocês acham as principais deliberações. Mas a gente quer uma economia mais popular, mais fraterna, mais solidária, né? Que seja contextualizada no âmbito da cultura de cada povo. A gente está denunciando o PIB e o IDH como indicadores que não dá mais para suportar e que é preciso construir ou adotar outros modelos de indicadores, né? E aí, assim, a gente está fazendo um chamamento para a pegada ecológica, também para linhas de dignidade, que seja incondicionalmente a favor desse desmatamento zero, onde realmente esse movimento da contracultura, principalmente pela força dos jovens, e é muito bonito ver os jovens reunidos, onde droga, sexo e rock and roll não era uma baderna, não era uma alternativa só de liberdade, era uma alternativa política de expressão, de mudança, de dizer, essa cultura dominante que está aí não me serve mais, então a gente quer uma outra forma de cultura, né? Daí a importância da contracultura. É na década de 60 que vem o primeiro livro, Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, onde ela tenta denunciar que o problema ambiental não tem fronteiras. Então, a acusação que existe DDT nos pinguins do Polo Sul oriundos da Inglaterra é uma prova cabal de que estávamos globalizados pela questão ambiental.
Muita coisa rolou aí, né, da década de 60, Tropicália no Brasil, Woodstock, maio de 68 em Paris, movimento anti-apartheid em Johannesburg, e aí sucessivamente esses movimentos marcaram. E foi o nascimento, talvez, da educação para a paz, educação ambiental, também a libertação sexual, a pílula, né, que estava chegando, então todo o movimento feminista engrenado. E aí, em 1972, Estocolmo, vou um pouquinho mais rápido, 77, Tbilisi. Aí a década de 80, bom, obviamente é o retrato que eu trago de Mato Grosso, movimento artista pela natureza, aquela cantora de hoje de manhã, ela faz parte daquele movimento artista pela natureza. Eu também faço parte desse movimento, mas ele é mais tocado pelo Bené Fonteles, que estava no 5º Fórum da Educação Ambiental, e que teve uma contribuição maravilhosa do nosso Heitor, né, que estava nesses processos juntos com o artista. Eu não fazia parte desse movimento, porque eu não sou mato-grossense, sou paulistana, né, fui depois. Mas eu somei ao movimento, né, Heitor? E hoje somos bem companheiros. Aí sim, na década de 90, Rio 92, depois 2002, Johannes, Rio mais 10, e agora a Rio mais 20 e também a Cúpula dos Povos. Então, um convite imagético que eu queria fazer, o que foi a década de 60, cada lâmina dessa seria uma palestra, com certeza, mas eu não vou fazer, apenas um convite para vocês fazerem uma leitura da imagem, dos principais fatos marcantes, talvez, que determinaram a década de 60, sob o meu olhar, obviamente, né? Guerra do Vietnã, o legado Kennedy, o assassinato do ministro da esquerda pela ala direita japonesa, aí a construção do Muro de Berlim na década de 60, né? E ali uma foto colorida, a única foto colorida daquela época é a famosa frase do Yuri Gagarin: a Terra é azul e eu não vi Deus. Essa foi a frase que ele fala e modifica então a percepção que nós temos acerca do planeta. E aí, no Brasil, aconteceu o golpe de 64, estudantes, militantes da esquerda sendo procurados, esses cartazes tinham em tudo quanto é canto no Brasil. Ali está uma frase bem interessante, olha: verde, amarelo, sem foice nem martelo. Era o golpe militar de 64 contra a ação comunista que se tinha no Brasil. E naquela época, obviamente, Mazzaropi era muito fácil de ser aceito, né? Os militares achavam que ele não tinha nenhum contexto político, que ele era inofensivo e que não era ameaça. Mas para quem examina hoje os filmes do Mazzaropi, sabe que o bicho era bem político, né? E que por trás de todas aquelas coisas que ele falava, tinha toda uma conotação da ditadura. Aí os Woodstock, né? Os Cavaleiros do Apocalipse, Jimi Hendrix, e esses caras que foram, então, falar de droga, sexo e rock and roll, eles voltaram para suas casas e quiseram fazer permacultura, alternativa de vidas, ecovilas, né? E eles, então, começaram a esses movimentos. Menos os Beatles. Década de 70, eu acho que aí começa, então, a briga da Arábia contra os Estados Unidos, o escândalo do Watergate, com Nixon, né? A ascensão do Khomeini. Ainda na década que a gente achava que tudo que a gente descobriu na China, na dinastia Qin, a gente achou 6.000 guerreiros de barro, um diferente do outro. Depois vocês falam que o japonês é tudo igual, mas não é, nem chinês. E Allende no Chile, né? E aí é só um convite da imagem mesmo. E aí, na década de 70, muitas das teses, dissertações, agora não, mas há um tempo atrás, quando a gente ia na banca, a gente não suportava
nunca mais ler Estocolmo, de Beleza, de Belgrado, né? Esses foram os marcos internacionais interessantes, e aí eu quero chamar a atenção do Genevaldo Dias Freitas, que teve um papel importante na educação ambiental brasileira, porque ele foi o primeiro cara que traduziu esses documentos em inglês para o português. Então eu acho que é bastante importante a gente sublinhar esse tipo. E aí, em 72, surge a importância da aliança do ser humano com a natureza, né? Em 77, obviamente, que foi o nosso marco, Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental. E no Brasil, num paradoxo, hoje de manhã acho que foi dito isso um pouco, né? Na década de 70, no golpe militar, os militares faziam questão de tentar dar invisibilidade a povos indígenas, povos ribeirinhos, com a frase terra sem homens, de vazios, para homens sem terra. Processo de descentralização, a Transamazônica, né? Ali tem um comercial super, assim, dá para fazer uma análise do discurso, né? Eu ia falar do cacete, mas é realmente... Para saber se uma madeireira tem futuro, veja que floresta está perto dela. A nossa é a Amazônia. Quem falava isso era Sudã, era o governo, Superintendencia de Desenvolvimento da Amazônia, que hoje não existe mais. Hoje talvez esteja falando a mesma coisa com outras palavras, né? Mas eu acho que tem uma modificação aí. E aí o milagre econômico deu fim, e a integrar para não entregar, que essa frase persiste no estado de Mato Grosso até hoje, muito viva no setor do agronegócio. A década de 80, a hegemonia de Reagan, a execução da Palestina, Coreia, aquela fotografia muito significativa no canto inferior ali, porque foi um estudante que se postou na frente dos tanques da China, não sei se vocês se lembram dessa imagem, foi uma das primeiras imagens que vinha na televisão, porque começava o processo da internacionalização dos meios de comunicação e os satélites que vinham a imagem de fora para cá. Esse moço foi preso. No dia seguinte, o governo chinês informou a população que ele se suicidou na cela, né, pelo ato de protesto que ele fez. Todo ato de protesto é muito importante. O ato de protesto na noite de abertura foi muito importante também, né? É assim que a gente constrói a história, é assim que a gente faz a mudança que a gente quer.